Então, Maravilha. Aguinaldo, primeiro, muito obrigado, muito bem-vindo, obrigado como sempre, é um prazer, uma honra muito grande ter você conosco aqui, Prazer todo mundo. justamente numa semana onde a gente está discutindo, rediscutindo a questão da Lava Jato. Eu gosto sempre de lembrar que uma das maiores vítimas, uma das piores vítimas do lawfare no Brasil foi você quando era governador do Distrito Federal, sofreu e ainda sofre muitíssimas consequências desse ataque do Ministério Público do Distrito Federal, dentro exatamente do mesmo padrão, do mesmo modelo da Lava Jato. É uma Lava Jato que, inclusive, ainda não acabou, essa aqui do Distrito Federal. Só para lembrar, Agnello, recentemente, né, teve uma decisão da primeira instância aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, obrigando ele a devolver R$ 490 mil do salário que ele recebeu trabalhando como médico. Vamos falar disso. Mas ele já, assim, a última vez que eu fiz as contas, que o Nico Ruge, você já tinha vencido 11 processos, e ainda estava mexendo com outros que estavam dentro desse esquema de lawfare. Então, eu queria que primeiro você desse para a gente um quadro geral. O que é essa história desses R$ 409 mil e como é que está a sua briga contra o lawfare aqui em Brasília? Leandro, boa tarde você. Boa tarde, Fernando. Prazer muito grande poder participar aqui do DCM, Leandro. E nessa semana muito especial, como você colocou, é um momento importante de travar esse debate. Então, eu acho que um exemplo, não precisa de um exemplo tão claro de lawfare, que os nossos ouvintes compreendam como é o uso do sistema de justiça em uma guerra, o sistema de justiça para atingir o inimigo, não é para investigar, para fazer o devido processo legal, onde você investiga, se tem nova denúncia, se julga e condena, e qualquer pessoa, independente do cargo, que cometa alguma ilegalidade, deve responder por isso. O que nós estamos vendo não é isso. Nós estamos vendo um Ministério Público, pegar um exemplo concreto meu aqui. Ele tem 8 anos, Leandro, que o Ministério Público me persegue de forma implacável. 8 anos. É o período que eu acabei o governo. Durante o governo, eu ganhei tudo. É evidente que eu tinha uma estrutura, tinha procuradoria, tinha consultoria, tinha minha estrutura de defesa, e eles esperaram acabar o governo para vir com toda a força, justamente porque, na visão deles, eles eram contra a política que eu desenvolvi no Distrito Federal de investir nos recursos humanos, na saúde pública, na administração de igualdade, enfrentar o cartel do transporte, que eles não conseguiam que o governo fizesse licitação há 50 anos, fiz, e por aí afora. Enfrentar grileiros, enfrentar todo tipo de criminosos aqui, tive que enfrentar, e depois que acabou o governo, eles vieram para cima de mim para me destruir. Como nunca conseguiu, Leandro, nunca conseguiu levantar uma prova de 1 milímetro, de um tema, de uma área, que eu tivesse feito alguma coisa errada ou ilegal, eles passaram a fazer a guerra midiática para me destruir junto à opinião pública. Então, vou pegar agora o exemplo claro desse último episódio. Eles fizeram processo contra mim, querendo que eu devolva o dinheiro do período que eu trabalhei na Fiocruz. Imagine você, eu trabalhei na Fiocruz, foi cedido pela Secretaria de Saúde, servidor público do Distrito Federal, foi cedido ao Ministério da Saúde para trabalhar na Fiocruz. Isso tem um convênio entre o governo local e o governo federal. Com base nesse convênio, eu fui cedido pelo governo do Distrito Federal para trabalhar na Fiocruz, 40 horas semanais, que eu cumpri rigorosamente, eu já estava sob um foco brutal de ataque do Ministério Público nesse período, cumpri rigorosamente, era o primeiro a chegar, o último a sair, para não dar margem absolutamente nada, cumpri completamente esse período, e agora eles querem, na visão de punir, de castigar, de massacrar
eles estão pedindo que devolva o dinheiro do que eu trabalhei na Fiocruz. Legalmente trabalhei, que é um direito sagrado. Se você não discute hoje nas justiça trabalhistas, você trabalhou e recebeu pelo que você trabalhou, esse é um direito sagrado. E eles estão fazendo isso para tentar me atingir. Aí o que acontece? Aí eles fizeram isso, um juiz deu favorável para eles, aí eles, como deu, eles botaram na imprensa, na Globo, em todos os canais possíveis e imaginários, me atacaram. Eu fui lá, fiz o recurso com esse juiz, mostrando que não está correto, já que o período que eu trabalhei na Fiocruz não pode ser incluído nesse processo que o Ministério Público tinha acionado, que se referia a um decreto da secretária de Saúde do Distrito Federal na época, né, concedendo as 40 horas. E eu mostrei para ele, que, com documentos da Fiocruz, que eu fui cedido para a Fiocruz. Então, aí ele negou esse recurso, com os documentos da Fiocruz, que eu trabalhei na Fiocruz nesse período, cedido pelo governo do Distrito Federal, com base em um convênio, portanto, ninguém mandou conceder as 40 horas, a não ser uma vontade do Distrito Federal, que podia ter cedido com 40, podia não ter cedido, mas o governo do Distrito Federal cedeu o seu servidor para o Ministério da Saúde, prática corriqueira quando há uma solicitação do Ministério da Saúde. Portanto, Leandro, aí agora que aí eu fiz o recurso, o juiz negou meu recurso. Aí eles fizeram toda a mobilização de novo, o Ministério Público saindo na Globo, alguns jornais aqui do Distrito Federal, mesmo eu mostrando no caso do Correio e do Metrópole, o meu advogado fez eles mostrando que era uma decisão de primeira instância e que a gente, com segunda instância, eles passam a divulgação como se fosse uma condenação, falando de uma decisão em primeira instância que vai para uma segunda instância, se for necessário, você vai para um STJ, etc. E esse é um direito de qualquer... Mas eles passam chamado a guerra do pé, para destruir a pessoa, a imagem, a moral, junto à sociedade, para os juízes que vão julgar mais na frente. Eles dão como isso está decidido. Como está decidido. Então, esse é o maior instrumento do lawfare, é o uso da mídia para completar. A mídia faz o papel sujo, o Ministério Público articula, né, faz o pedido, no caso, para um juiz, ele deu uma decisão, mas quem faz o papel de uma divulgação cabal, se fosse final, é aquela parte que tem uma parte intelectual e a outra parte executa. Na prática, a grande mídia brasileira hoje, notadamente a Rede Globo, é que faz o sujo, porque ele divulga como se fosse definitivo, com a condenação, o que não é, e não dá outra parte. Não procura outra parte, não ouve outra parte, não dá espaço para contradefesa, né? Então, essa é a realidade assim, mais nua e crua, que é uma perseguição. Ele já, todos os processos, Leandro, hoje já chega a processos que eles perderam, e eles estão hoje na guerra, aproveitando cada espaço como esse para fazer a guerra. Esse é o mesmo Ministério Público, Leandro, que durante a pandemia eles conseguiram uma apreensão na minha casa durante a pandemia. Apreensão. Teve aqui a polícia na minha casa, invadiram o quarto da minha sogra, de 85 anos de idade, durante a pandemia. Fizeram uma divulgação grande, veio com a imprensa, saiu até no Jornal Nacional uma busca e apreensão na minha casa. Supostamente está investigando uma compra de imóveis na Secretaria de Saúde em 2014, 5 anos depois que terminei o governo. Para você ter uma ideia,
eles nem denunciaram a justiça. Viram que eu não tinha nada com isso, eu não tinha absolutamente nada com o que eles estavam investigando. Na verdade, eles aproveitaram para para me dar um troco, porque eu tinha ganho recentemente na justiça, fui absolvido de uma acusação que eles fizeram que eu tinha dado para os servidores públicos. E, na verdade, eu ganhei isso, claro que é uma prerrogativa do governador, e eu concedi o aumento aos servidores públicos do Distrito Federal, legal, obedecendo todos os trâmites legais, aprovado na Câmara Legislativa, previsto em PPA, absolutamente legal. Processaram porque eu dei aumento ao servidor. Teve uma grande repercussão essa vitória. E eles conseguiram uma busca e apreensão e dar um troco para trazer aqui a polícia na casa, mesmo depois disso, nem denunciaram, porque não tinham que denunciar, não era culpado, e ficou por isso mesmo. O objetivo foi cumprido, que era expor o inimigo, era atingir o inimigo, era desmoralizar o inimigo perante a opinião pública. Esse é o lawfare clássico. Esse é o mesmo Ministério Público que pediu uma busca e apreensão com base, Leandro, eles pediram a informação à Vivo, a Vivo informou, os nomes tinha lá nos meus telefones, gente que litou meu telefone usando meu CPF, meu nome, que é muito frequente isso com pessoas expostas. É um crime, eu fui vítima de estelionato, e eles pegaram isso e colocaram isso à juíza de que a minha comunicação tinha telefones espalhados pelo Brasil, 8 linhas telefônicas, em tudo quanto é lugar, Manaus, no Norte, São Paulo, em todos os lugares, perto de presídios no Brasil, que uma simples consulta a Vivo verificava era meus telefones, eu era vítima de estelionato. Eles aproveitaram isso rapidamente, informaram a juíza que eu tinha comunicação de máfia, e a juíza eles fizeram uma busca e apreensão na minha casa. Esse é o Ministério Público do Distrito Federal. Esse é o Ministério Público do Distrito Federal. Logo depois dessa busca e apreensão, eu fiz uma comunicação à Vivo, a Vivo me informou que os telefones era fruto de crime, porque eles habilitaram esses telefones pelo Brasil afora. Claro, processei a Vivo por isso. Então, Leandro, esse é o mesmo Ministério Público. Ele aproveita, não tem interesse de nada, de julgar nada. Porque nesse caso das 40 horas, eles não têm, por exemplo, eles poderiam ver tranquilamente que estava na Fiocruz, não tem nada a ver com o processo original, mas não importa. Importa desmoralizar, importa jogar a imprensa, sabe que vão perder, porque é insustentável uma situação dessa, é um direito sagrado de receber pelo que você trabalhou, jamais qualquer juiz vai dar para ele coisa dessa, mas não importa, o que importa é você destruir a pessoa. Passou o tempo e não saiu na imprensa destruindo, eles tomam providência para que você volte nos meios de comunicação sendo atacado que cometeu alguma ilegalidade. Esse é o Ministério Público daqui. E isso não tem outro nome. O nome chama-se lawfare, que foi agora recentemente condenado pelo Supremo Tribunal. Eu uso do sistema de justiça para atacar o adversário, fazer política. Porque se eles têm alguma divergência, eles deviam sair do Ministério Público, vir se candidatar e não usar as estruturas do Estado. Por isso que eles são os maiores, por isso que eles são os maiores criminosos, porque você usa a estrutura do Estado para combater o inimigo, usa o monopólio da violência do Estado, você usa as estruturas do Estado, a tecnologia, os instrumentos da polícia, os funcionários, os carros, a gasolina, o tempo para atacar o adversário. Por isso que eles são covardes para fazer política. E por isso fazer política
com o sistema de justiça. Por isso que não pode fazer como o Moro fez, como o Dallagnol fez e sua turma de procurador. Por que eles fizeram isso? Eles fazendo política, estavam disputando o poder político no Brasil, interromper o projeto político de movimento nacional do Brasil, queriam tirar Lula da candidata à presidência da República, né? Colocar a extrema-direita no poder no Brasil. Isso eles conseguiram. Isso eles conseguiram. O que nós debatemos, e aqui o DCM debateu isso muito e apontou esses crimes, fora de forma mais clara e evidente, escrito com decisão da Suprema Corte do Brasil, fica claro para a sociedade, mas isso foi debatido pelo papel que eles estavam fazendo. E é justamente isso que esse Ministério Público vai fazer comigo. Depois da decisão de Toffoli agora, essa semana, queria até que você comentasse um pouco sobre ela, na verdade, uma decisão com menos consequências dentro do processo, mas é uma mudança de atitude do Dias Toffoli, né, que era um lavajatista de 4 postados. Mas eu queria saber mesmo se isso, por exemplo, a AGU foi instada pelo STF a investigar, viu uma força-tarefa para apurar todas as irregularidades da Lava Jato, vai investigar os agentes da Lava Jato, Moro, Dallagnol e companhia. Você acha que, de certa forma, isso pode contaminar, no bom sentido, a Lava Jato dos estados, esse tipo de ação contra você aqui no Distrito Federal, por exemplo? Essa atitude é uma decisão do Supremo. O Supremo tomou essa decisão e encaminhou para que fosse tomadas as providências de quem cometeu o crime, do ponto de vista das providências administrativas, civil e penal. Então, é obrigação dos órgãos de fiscalização, envolve o Ministério Público, outras instâncias também, que cumpra essa investigação. Eu acho que essa é a grande diferença dessa decisão, que toda a sociedade brasileira esclarecida sabia da ação política do Moro e Dallagnol, sobretudo depois da Vaza Jato, que tinha todos os diálogos de combinação. Era um juiz que dirigia a investigação, era um juiz que indicava a testemunha, era um juiz que orientava os procuradores. Portanto, não havia independência, não havia... você tinha os acusadores malcomunado com o juiz para condenar as pessoas. Então, isso tem que ser tudo revisto. Inclusive, Leandro, as chamadas, esses chamados acordos de leniência, que foi justamente o que o Toffoli fez agora em anular o acordo de leniência da Odebrecht. Então, com isso, ficou muito claro que esses acordos foram feitos sob coação, sob chantagem, sob ameaças de prisão, sob articulação com a imprensa, que ficou claro. Eles queriam chantagear um cidadão de uma empresa dessa para dizer o nome de um político que interessava a eles, especialmente o do Lula, e aí soltava para a imprensa para pressionar, para torturar, para massacrar a família dessas pessoas, e a partir daí saía as delações, que é o caso clássico do Alpinheiro, né? O cara estava... eles prometeram dar 100 anos de prisão para o cidadão, um cara com mais de acho que 75 anos, 80, não sei ao certo, e 100 anos de prisão, e o cara ia morrer na prisão. Aí o cara botou o nome do Lula, que não estava nem imposto. Enquanto ele não colocou o nome do Lula, não teve premiada para esse cidadão. Então, isso vai mostrar como foi feito essa Lava Jato. Isso significa dizer, Leandro, que todas as relações, todos os acordos de leniência têm que ser revistos, porque todos foram feitos na mesma base que foi feito o acordo de leniência da Odebrecht. Inclusive, as escritórios de advocacia que faziam acordo de leniência tinham que ter o aval do
Moro. Na hora que for tocar nisso, o juiz Apio começou a investigar, imediatamente tiraram eles, aí uma área muito delicada, é o esquema da grana, bilhões que esses escritórios de advocacia, indicado por ele, fez acordo de leniência. Aí sim, vai estar uma situação de extrema gravidade, onde ficaram ricos essa turma toda em cima de acordo de leniência que atendesse ao interesse do Ministério Público que estava fazendo a investigação e o interesse do próprio juiz. Então, eu acredito sim nessa hipótese, porque agora digamos assim, uma obrigação legal investigar o papel de cada agente desse, porque não era agente do Estado, não é agente do Estado, era agente que estavam com intenção muito clara de interromper esse projeto, punir as pessoas, atingir o inimigo, derrotar o inimigo, derrotar um projeto, tirar da presidência da República uma presidenta eleita, né? Não permitir que o presidente Lula se candidatasse. Então, essa turma, se isso é direito, é claro que não é direito, e agora a própria Suprema Corte reconheceu tardiamente, mas reconheceu, tem um valor histórico extraordinário, importante, para que não se repita e para que outros agentes do Estado não usem o Estado para seus objetivos políticos. E sabendo que mais cedo ou mais tarde, ao usar o Estado para objetivos políticos, para derrotar adversários, para derrotar inimigos, eles vão ser punidos. É isso que a minha leitura que eu faço hoje, eu acredito que não tem como não investigar. Você até falou na primeira parte com relação a já uma ação que o Tribunal de Justiça estava fazendo investigar a Lava Jato. Eu acho que agora tem que ir em frente com isso. Tem que ir em frente, não dá para proteger ou passar a mão na cabeça sob pena de repetir esse tipo de ação, Leandro. Não dá para repetir. Agnello, você foi vítima também, quer dizer, como parte desse lawfare, foi vítima da imprensa local, da imprensa aqui do Distrito Federal, da Globo aqui do Distrito Federal. Você não acha que a parte que está faltando nessa revisão geral sobre os absurdos da Lava Jato é uma meia-culpa também da mídia? Não só acho, mas eu tenho certeza disso, Leandro. É impossível, pelo menos 90% do lawfare não é possível sem a mídia. O lawfare se completa com a mídia, porque é um processo usa o sistema de justiça, né, para atingir o adversário, da forma de vários tipos de manipulação, o respeito devido ao processo legal, o direito de defesa, a manipulação de provas, não ter provas, e diz que não ter provas, acho que é uma convicção, e a partir daí, que é justamente o que é perigoso, porque não tendo prova, sabe do limite de uma situação como essa, só tem um caminho, Leandro, só tem um caminho, é passar essas decisões parciais para a imprensa e a imprensa desmoralizar as pessoas acusadas perante a opinião pública, criar uma imagem. Com isso, intimida os juízes que vão julgar posteriormente, mesmo sem provas. Isso não é um juiz firme, isso não é um juiz que não abre mão da sua posição de ser juiz, que não se intimida, porque também o Ministério Público intimida juiz. O Ministério também ameaça de denunciar, de perseguir juiz. Não ache que isso é só com os acusados, não. Não ache que é só com os acusados, não. O Ministério Público, que pode tudo, também intimida o judiciário. Então, por isso que o papel da mídia é um papel estratégico na tática, né, nos objetivos do lawfare. Porque é a mídia que faz esse jogo sujo de levar para a sociedade, de forma unilateral, uma visão. É a visão que eles apuraram aí, é uma decisão parcial, é uma ação de uma violência
ilegal, como prisão sem ter motivo, e a partir daí essa faz a outra parte, que é a destruição da vida da pessoa, é a destruição da família da pessoa, né? É a destruição econômica das pessoas, o estrangulamento financeiro, que é através dessa ação que a mídia cuidou de tratar isso junto à sociedade. E esse é um papel deletério tão responsável pelos crimes como os procuradores que estavam fazendo o lawfare. Tão responsável, que é o caso da imprensa. Você vê, eu vou dar um exemplo de ontem, agora comigo, quando saiu essa que rapidamente o Ministério Público manda para as redações, sai o mesmo conteúdo das matérias no G1, sai o mesmo conteúdo no Metrópole, sai o mesmo conteúdo no Correio Brasiliense. No Correio Metrópole, eu mandei a nota e liguei para as pessoas e falar que é isso, vocês não vão ouvir o outro lado, essa é uma decisão de primeira instância, curso que eu fiz, vocês já tinham dado essa matéria, está dando de novo a matéria de uma decisão de primeira instância, não tem condenação definitiva nenhuma até agora. E aí, esses dois, tanto o portal da Metrópole como o Correio, acrescentaram na matéria a nota do meu advogado. E o Correio fez uma entrevista comigo que saiu hoje, né, sobre esse tema. Então, mas o G1 e a Globo não. O G1 e a Globo não. Eles simplesmente repetiram vários jornais deles a mesma coisa que já tinham dado antes do meu recurso, em primeira instância. E dá que tem uma decisão da Justiça que o Agnello vai ter que devolver 500 mil reais de salários, que foi ele que aumentou e etc. Quando é uma mentira. Não importa, na estratégia, eles sabem que vão perder. Mas não importa, o importante é colocar na mídia e destruir o inimigo que eles consideram como... Por isso, esse papel da mídia, Leandro, a Globo apoiou em 64, assim como Folha, Estadão e etc. E a Globo passou anos para chegar para a sociedade e pedir desculpa. E agora? Eles patrocinaram o golpe de 16. Eles patrocinam esse golpe de 16. Eles são chave fundamental para que o fascismo no Brasil, essa eleição, e o fascismo é fascismo, acabou a democracia, e no que eles perceberam que a deles também, eles mudaram, tomaram outro tipo de atitude. Mas isso não exime o que eles fizeram para o fascismo no governo, porque enquanto o governo Bolsonaro cumpria a receita neoliberal na economia, isso não tinha problema nenhum para eles. Estava ótimo para eles. Então, eu acho que eles têm, sim, que fazer a meia-culpa, né, e pedir desculpa à sociedade brasileira pelos que eles fizeram. Né, muita gente se ilude e vê a posição hoje, e aí, na posição correta de criticar e botar, claro, nós não vamos também, né, abrir mão disso, que eles não dê a notícia do que está acontecendo hoje no Brasil, a ameaça do golpe, e que se o golpe se concretiza, eles juntos também, para mostrar a esse povo que fora da democracia não tem saída para ninguém. Como aconteceu em 64, com a censura à imprensa, fechamento do Congresso, etc., não tem saída para ninguém, isso não atende ninguém. Entendeu? Só que demora. E aí o prejuízo que o nosso país teve nesses 4 anos de destruição da nossa economia, da nossa soberania, de criar um ambiente de ódio, um ambiente de intolerância, tudo a desgraça que foi a pandemia, temos 700 mil brasileiros de forma absolutamente por conta de um governo temerário que atuou para que as pessoas morressem. Tudo isso não volta atrás, isso não dá para a gente esquecer isso, Leandro. Entendeu? Porque senão, o que acontece é que muitas vezes a gente, por conta de prosseguir, por a força, etc., não enfrenta os problemas.
voltam. É a mesma coisa da situação dos militares no Brasil. Não é possível. Os caras deram um golpe em 64, um brutal de 21 anos de ditadura. Não tem punição nenhuma. Os caras praticamente quase dão um golpe agora. Um bocado de milido nisso. E aí você bota a mão na cabeça, não tem condição. Não tem condição. Esses caras têm que responder por isso e mostrar que a democracia é um bem fundamental para o nosso povo. É nesse ambiente que a gente tem que mobilizar o nosso povo, de consciência. Por isso, esse papel extraordinário que o DM joga, as lives, como você está falando, a participação dos nossos ouvintes colaborando para que tenha debates, para que ouça todos os lados, para que o setor progressista possa opinar. Vê se a gente pode fazer um debate numa Rede Globo da vida. Se pode fazer. Não dá direito nem quando eles citam, nem quando eles atacam, mas dão direito para que a pessoa mostre a sua posição, Leandro. Então, é evidente que nós temos que fortalecer esses instrumentos de comunicação que são indispensáveis para qualquer transformação no Brasil, transformação que eu falo, transformação radical do nosso país. E esse é o modo, como você estava falando na primeira etapa do programa, esse é o momento de fortalecimento do setor popular, dos movimentos populares, e a gente sente uma apatia, esperando tudo que o Lula tem que fazer tudo, do nosso governo central, etc. E não é assim, é a idade que tem que se fortalecer para que não ocorra mais isso e para que a gente avance, não tire os nossos direitos, né, direitos do nosso povo.